Olá, sou Fátima Mora, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Estarei fazendo uma série de vídeos onde eu vou explicar para vocês como se tratam quase todas as doenças psíquicas. Vou começar hoje pela elaboração da ficha anamnética. A ficha anamnética, ela serve tanto para os psicanalistas como para os terapeutas de uma maneira geral. Não vou falar os psicólogos, porque os psicólogos têm um protocolo próprio. O que significa a ficha anamnética? A anamnese do paciente. É o histórico do paciente. Assim como se você, por exemplo, for estudar a história de um país, história do Brasil, você só vai entender o que está acontecendo hoje na Lava Jato se você começar a estudar a história do Brasil desde que Pedro Álvares Cabral veio para cá. Então você faz um histórico do Brasil para entender, não é? Da mesma maneira, você faz um histórico do seu paciente, que leva o nome de ficha anamnética. Ela é dividida em dados cadastrais e dados sigilosos. O que são os dados cadastrais? Os dados cadastrais do paciente são aqueles que podem ser de acesso de qualquer pessoa. Eles não têm que ser guardados nem escondidos. São nome, telefone, endereço. Pode-se colocar também aí quanto essa pessoa paga na sua sessão, seu histórico de pagamento, o número da conta bancária. Acabou. Isso são dados cadastrais, ok? Então isso pode ser dado na secretaria do consultório. Qualquer pessoa pode manipular os dados cadastrais. Depois você tem a outra parte da ficha anamnética, que ela pertence só a você, terapeuta. Ninguém pode ter acesso a esses dados, né? É antiético. Ou seja, por quê? Porque lá vai estar contido o histórico da infância desse paciente, com tudo que ele se lembra que aconteceu, o histórico da adolescência, o histórico da sua vida adulta, as suas doenças, como são ou eram seus pais, seus irmãos, se é casado, seus filhos, como é seu emprego, o que ele pensa do chefe, se tem doenças, quais remédios toma, se tem problemas psiquiátricos, quem é o psiquiatra, o que toma. Então esse histórico, ele pertence exclusivamente ao terapeuta, ao psicanalista. Ele tem que estar trancado num armário, né? Ninguém pode ter acesso a esses dados, ok? É antiético, eles são sigilosos. O que você vai fazer com esses dados? Você vai saber qual é a queixa do seu paciente. Então vamos supor que o paciente chega e diga assim, olha, eu estou sofrendo de tristeza, não tenho vontade de tomar banho, não tenho vontade de comer, não sinto motivação para nada. Então ele tem uma queixa. Então você tem ficha anamnética, diagnóstico e prognóstico. Em psicanálise não se faz exatamente um diagnóstico, mas como nós estamos falando de psicanálise integrativa, nós temos sempre um quê a mais, nós vamos sim, se possível, fazer um diagnóstico. O diagnóstico, ele pode ser um diagnóstico com base na psiquiatria, quer dizer, você não é médico, mas você conhece a nomenclatura, todos os alunos da psicanálise integrativa têm psicofarmacologia, então eles sabem e tem psicopatologias. Então eles sabem nomear as doenças psíquicas com uma visão psiquiátrica. E depois poderão nomeá-las com uma visão freudiana, lacaniana, reichiana, junguiana e misturar por ser integrativa. Você pode colocar, por exemplo, na ficha, o diagnóstico do seu paciente. Depressivo. Ah, depressivo, mas por causa do complexo de Édipo que se instalou aos 3 anos de idade. Então, é um diagnóstico a mais. Essa ficha anamnética, tendo o diagnóstico, você pode pôr o prognóstico, mais ou menos quantas sessões você acha que esse paciente vai fazer. Essa ficha anamnética pode levar de 1 a 10 sessões. Então isso é uma ficha anamnética.